A unha enravada que Deus arrancou pela raiz, o milagre de Rodrigo na Universal. Rodrigo tinha apenas 22 anos, mas carregava nas costas um peso que parecia muito maior do que sua idade. Há 3 meses, uma unha encravada no dedo mindinho do pé esquerdo havia se transformado em um pesadelo. O que começou como um incômodo leve virou uma infecção purulenta, com dor latejante que o impedia de calçar até um chinelo. Os médicos receitaram antibióticos, pomadas e até falavam em cirurgia, mas nada adiantava. A dor era tão intensa que Rodrigo mal conseguia dormir. Pior, ele era entregador de aplicativo, e sem trabalhar, as contas começaram a se acumular. O desespero batia à porta. Foi então que sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé inabalável, lhe disse com voz firme: "Filho, já tentamos de tudo. Agora é hora de levar isso para Jesus. Vamos na Universal, que lá Deus opera milagres." Rodrigo, embora criado em um lar evangélico, havia se afastado da igreja nos últimos anos. Achava que orar não pagava aluguel. Mas a dor e a falta de dinheiro o deixaram sem saída. Naquela quarta-feira à noite, com o pé enfaixado e o coração cheio de dúvidas, ele entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, na zona norte de São Paulo. O templo estava lotado. O corinho de jovens cantava com entusiasmo, e o pastor, um homem de voz potente e olhares penetrantes, falava sobre a fé que move montanhas. Rodrigo sentou-se no fundo, envergonhado pelo cheiro forte que vinha de seu curativo. Mas quando o pastor anunciou: "Hoje é noite de libertação. Quem tem uma doença, um problema financeiro, uma luta espiritual, venha ao altar que Jesus vai te curar", algo dentro dele estremeceu. Dona Maria puxou seu braço: "Vai, meu filho. Deus está te chamando." Com lágrimas nos olhos e o corpo tremendo, Rodrigo se levantou. Manquejando, chegou até o altar, onde dezenas de pessoas oravam em voz alta, algumas chorando, outras com as mãos levantadas. Uma irmã da igreja se aproximou e perguntou: "Qual é a sua luta, irmão?" "É minha unha, irmã. Está infectada, dói demais, e eu não consigo trabalhar", ele gaguejou, envergonhado. Ela o olhou com compaixão e disse: "Hoje Deus vai te curar. Espere aqui." Minutos depois, o pastor se aproximou. Com as mãos sobre a cabeça de Rodrigo, começou a orar com autoridade: "Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. Satanás, solta este jovem agora mesmo. O sangue de Jesus tem poder." Rodrigo sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. O pastor então pegou o óleo sagrado e ungiu sua testa e o pé machucado, declarando: "Receba a sua cura." Em nome de Jesus, a infecção secou, a dor acabou, e a unha nasceu nova. Naquele momento, Rodrigo não sentiu nada diferente. A dor ainda latejava. "Será que não vai dar certo?", pensou. Mas o pastor, como se lesse seus pensamentos, olhou nos seus olhos e disse: "Não é pelo que você sente, é pelo que você crê. Volte amanhã na corrente das 10 horas e traga a sua oferta de fé. Deus já te curou, agora é só você receber." Rodrigo saiu da igreja com o coração conflitado. A dor ainda estava lá, mas algo dentro dele havia mudado. Talvez fosse a esperança. Talvez fosse a fé que sua mãe tanto falava. Naquela noite, ele mal dormiu, mas pela primeira vez em meses, não foi por causa da dor, e sim pela expectativa. No dia seguinte, ele voltou. Dona Maria havia separado os últimos R$ 50 que tinham em casa para a oferta. "Deus honra quem o honra", ela disse. Rodrigo, mesmo com medo, entregou o dinheiro no envelope e se juntou à corrente de oração. Desta vez, quando o pastor orou, ele fechou os olhos e repetiu mentalmente: "Eu creio, Senhor. Eu recebo minha cura." Foi então que aconteceu. Enquanto o pastor declarava: "Todo o mal que veio contra este templo hoje é queimado na fogueira santa", Rodrigo sentiu algo estranho no pé. Uma espécie de formigamento, como se agulhas estivessem saindo de sua pele. Ele olhou para baixo e, incrédulo, viu que o curativo estava molhado, não de pus, mas de um líquido claro. Quando tirou a atadura, a unha encravada, que antes estava inchada, roxa e cheia de secreção, agora estava limpa. A pele ao redor, antes inflamada, estava normal. E a dor, had sumido. "Mãe, olha!" Ele gritou, mostrando o pé. Dona Maria caiu de joelhos, chorando: "Glória a Deus!
Eu sabia que ele não ia nos abandonar. O pastor, ao ver o milagre, chamou Rodrigo ao microfone. Tremendo, ele subiu no altar e contou para toda a igreja o que Deus havia feito. Eu vim aqui descrente, mas Deus me mostrou que ele é real. A dor acabou, a infecção sumiu, e eu vou voltar a trabalhar. O templo explodiu em glórias e aleluias. Muitos se aproximaram para tocar seu pé, como se a fé deles também fosse fortalecida aquele testemunho. Nos dias seguintes, Rodrigo voltou à igreja não só para agradecer, mas para se entregar de vez a Deus. Participou da vigília de sexta-feira, onde aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer nosso coração, o pastor ensinou. Rodrigo, que antes achava que orar não pagava aluguel, agora via que a bênção de Deus é que paga tudo. Em uma semana, ele já estava de volta ao trabalho, mas desta vez com um propósito novo. Toda manhã, antes de sair para as entregas, ele orava: Senhor, abençoa meu trabalho, me protege e me dá sabedoria. E as coisas começaram a mudar. Os pedidos aumentaram, as gorjetas vieram, e em menos de um mês, ele conseguiu quitar as dívidas atrasadas. Mas o maior milagre não foi só a cura física. Foi a transformação no seu coração. Rodrigo entenderá que a fé não é só para momentos de desespero, mas um estilo de vida. Antes, eu achava que Deus só ouvia os pastores ou pessoas especiais. Hoje sei que Ele ouve a qualquer um que clama com fé, ele costumava dizer aos novos irmãos que chegavam à igreja. Agora, toda vez que alguém pergunta como sua unha sarou, Rodrigo sorri e responde: não foi remédio, não foi médico. Foi Jesus, na Igreja Universal, onde Deus faz o impossível virar possível. E assim, o jovem que entrou manco e descrente saiu correndo não só com os pés curados, mas com a alma renovada. Porque na Universal, milagre não é sorte. É fé em ação. Rodrigo não parou por aí. Depois de receber aquele milagre, ele sentiu um fogo no peito para compartilhar o que Deus havia feito em sua vida. Começou a frequentar as reuniões com uma disposição nova, chegando cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, conversando com os visitantes com um sorriso que só quem experimentou a mão de Deus poderia ter. Um dia, enquanto ajudava na recepção, ele notou um senhor de cabeça baixa, com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas. Era o seu Antônio, um aposentado que havia perdido a esperança depois de descobrir uma doença grave. Os médicos tinham dado poucas semanas de vida, e a família já se preparava para o pior. Rodrigo não pensou duas vezes. Aproximou-se com calma, colocou a mão no ombro do homem e disse: Seu Antônio, eu também achei que meu caso não tinha jeito. Mas aqui, Deus faz o que a medicina não pode. O senhor quer que eu ore com o senhor? O velho olhou para Rodrigo, viu a unha que antes era deformada e agora estava perfeita, e balançou a cabeça em sinal de sim. Naquele mesmo dia, durante a reunião, o pastor fez uma oração forte em nome de Jesus. Seu Antônio caiu no chão, chorando, e quando se levantou, sentia uma paz que não sentia há anos. No domingo seguinte, ele voltou à igreja desta vez, com os exames em mãos. O médico não acreditava no que via, os tumores tinham sumido. Isso não tem explicação científica, disse o profissional. Mas seu Antônio já sabia a resposta: não precisa de explicação. Só precisa de fé. Rodrigo, ao ver aquele milagre, sentiu o coração transbordar. Não era só ele que havia sido transformado. Deus estava usando sua história para abençoar outras vidas. E assim, o jovem que um dia entrou arrastando os pés pela dor hoje corria literalmente para levar esperança a quem precisava. Ele até começou a participar dos cultos de libertação, testificando com ousadia: se Deus curou minha unha, que os médicos disseram que nunca mais cresceria, imagino que Ele não pode fazer na sua vida. Muitas pessoas, ao ouvirem seu relato, se entregavam a Jesus ali mesmo, chorando e pedindo por um toque divino. Sua mãe, que no início torcia o nariz para a igreja, hoje é uma das mais fiéis. Eu via meu filho sofrer e não tinha solução. Mas aqui, Deus não só o curou como mudou nossa família inteira, ela diz, emocionada, toda vez que alguém pergunta como tudo aconteceu. Rodrigo aprendeu que milagre não é só para quem está no fundo do poço. É para quem crê, para quem persiste, para quem não desiste de buscar a Deus. E na Igreja Universal, ele encontrou não só a cura para o corpo, mas um propósito: ser uma prova viva de que, com fé, o impossível se torna real.
Hoje, quando ele passa pela porta da igreja, não é mais um rapaz cheio de dúvidas. É um guerreiro de Deus, com uma história de vitória nas costas e a certeza de que, onde a medicina falha, a fé triunfa. Porque na Universal, milagre não é coincidência. É a mão de Deus escrevendo histórias de vitória, uma vida de cada vez. A vida de Rodrigo depois daquele milagre virou um testemunho que não dá para guardar só para si. Todo domingo, ele está lá na CCB, não só para agradecer, mas para estender a mão a quem ainda está na luta. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, ele repete, olhando nos olhos de quem chega desanimado, com o mesmo desespero que um dia foi seu. Sua mãe, Dona Maria, não se cansa de contar como o filho, que antes mal conseguia se levantar da cama, hoje corre para servir no altar, ajuda nos cultos e até leva a palavra de fé para os hospitais. Ele era um rapaz que só via escuridão. Hoje, é luz onde quer que vá, ela diz, enquanto arruma a Bíblia que agora vive nas mãos dele. Mas o milagre não parou ali. Um dia, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastando uma perna, depois de um acidente que os médicos disseram que o deixaria aleijado para sempre. Ele ouviu Rodrigo compartilhar sua história e algo dentro dele acendeu. Se Deus curou ele, por que não eu? Pensou. Naquela noite, durante a oração forte, Lucas sentiu um calor percorrer seu corpo. Quando tentou se levantar, a perna, antes frágil, sustentou seu peso. Ele saiu do templo correndo literalmente para abraçar a mãe que chorava no estacionamento. Rodrigo viu tudo. E mais uma vez, entendeu, Deus não faz milagres só para nós. Ele nos usa para ser ponte de bênçãos para outros. Foi assim com ele, com Lucas, e agora com tantos que chegam quebrados e saem restaurados. Hoje, Rodrigo não é só um ex-paciente. É um obreiro dedicado, um filho que devolveu a alegria à família e um exemplo de que, na CCB, a fé não é teoria, é prática. Aqui, a gente não só ouve falar de milagres. A gente vive eles, ele diz, enquanto ajuda a carregar cadeiras para mais um culto de libertação. E assim, a história de Rodrigo se multiplica. Porque todo milagre é uma semente. E na Igreja Universal, essas sementes viram florestas de testemunhos, provando que, quando Deus escreve uma história, Ele não faz rascunho. Ele faz obra-prima. Naquela mesma semana, enquanto Rodrigo organizava as cadeiras no salão, uma mulher entrou correndo pela porta dos fundos, os olhos cheios de lágrimas e as mãos trêmulas. Era Dona Maria, uma senhora de quase 60 anos que há meses não aparecia na igreja. Os irmãos sabiam que ela lutava contra uma depressão profunda depois de perder o marido e o filho mais novo em um acidente de carro. Meu Deus, não aguento mais! Ela gritou, caindo de joelhos no meio do corredor. Eu só queria morrer também. Rodrigo largou as cadeiras e correu até ela. Sabia bem o que era aquele desespero. Abraçou-a com força, como alguém que já esteve no mesmo abismo e encontrou uma mão que o puxou para a luz. Dona Maria, olha para mim, ele disse, segurando seu rosto entre as mãos. Eu também achei que não tinha mais jeito. Mas Deus não desistiu de mim. E não vai desistir de você. Enquanto os obreiros se reuniam em oração ao redor dela, Rodrigo contou sua própria história. Falou do vício, da solidão, da noite em que quase desistiu de tudo. Mas falou, principalmente, do dia em que entrou naquela mesma igreja e ouviu uma palavra que parecia feita só para ele. Dona Maria chorava, mas agora era um choro diferente àquele que precede a entrega. Eu quero sentir isso também, ela sussurrou. Eu quero que Deus me tire dessa escuridão. Naquele culto, o pastor fez uma oração poderosa. Não foi um ritual, foi um grito de guerra contra as trevas. E quando Dona Maria se levantou, algo tinha mudado. Não era mais a mesma mulher que entrou arrasada. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma centelha de esperança. Nos dias seguintes, Rodrigo não a deixou sozinha. Levou-a aos cultos, apresentou-a aos grupos de apoio da igreja, e até a ajudou a arrumar a casa, que estava abandonada há meses. Pouco a pouco, Dona Maria começou a sorrir de novo. Começou a cozinhar para os irmãos, a participar das campanhas, a testificar nas reuniões. Eu pensava que Deus tinha me esquecido, ela dizia, segurando a Bíblia com mãos que já não tremiam. Mas Ele só estava me preparando para ver seu poder. E assim, como Rodrigo, Dona Maria se tornou mais uma prova de que na CCB não há casos perdidos, só almas que ainda não encontraram o caminho de volta.
Cada vida restaurada é um grito de que o impossível não existe quando a fé encontra ação. Porque milagre não é só curar o corpo. É ressuscitar sonhos, reacender propósitos, transformar cinzas em beleza. E nessa igreja, as histórias não terminam em tragédia. Elas se reinventam em vitória. Hoje, quando Rodrigo olha para o salão lotado, vê rostos que já foram como o dele, quebrados, sem esperança. Mas agora estão de pé, louvando, crendo, vivendo. E ele sabe, o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós. Porque a CCB não é só um lugar de oração. É um hospital de almas, uma oficina de milagres, um lar onde ninguém sai como entrou. E a história continua. Sempre continua. Naquela mesma noite, enquanto o coro entoava hinos de gratidão, uma mulher chamada Mariana entrou pela porta dos fundos do templo, arrastando mais do que os pés, carregava o peso de uma sentença médica que não deixava margem para esperança. Os médicos tinham sido claros: seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, tem uma doença rara e degenerativa. Não há tratamento. Prepare-se para o pior. Mariana apertava contra o peito uma foto do menino, sorridente, de cabelos cacheados, segurando um violão de brinquedo. Era tudo o que lhe restava de normalidade depois que as crises de Lucas o deixaram acamado, incapaz até de reconhecer a própria mãe em alguns dias. Ela havia esgotado todas as opções: hospitais, remédios experimentais, promessas de curandeiros. Até que, numa tarde de desespero, uma vizinha, que antes também não acreditava em essas coisas de igreja, lhe falou com olhos brilhantes: Mariana, na CCB eu vi uma criança andar depois que os médicos disseram que nunca mais ia sair da cadeira de rodas. Não custa nada tentar. Ela veio sem fé, só com dor. Mas ao cruzar a porta, algo mudou. Não foram palavras bonitas ou promessas vazias. Foi o abraço apertado de uma irmã em Cristo que, sem saber sua história, sussurrou: Deus não esquece das crianças, minha filha. Foi o cheiro de café fresco servido por mãos que já haviam secado muitas lágrimas. Foi o pastor, ao final do culto, olhando direto para ela, como se já soubesse, e dizendo: tem alguém aqui que precisa entregar um filho nas mãos de Deus hoje. Não como o último recurso, mas como o primeiro ato de confiança. Mariana caiu de joelhos. Não chorou. Gritou. Um grito que saía de um lugar tão profundo que parecia rasgar não só sua alma, mas o próprio céu. E então, algo inesperado aconteceu: o coro parou de cantar. Os instrumentos emudeceram. O silêncio tomou conta do salão, como se todos soubessem que naquele momento, Deus estava se inclinando para ouvir. O pastor colocou as mãos sobre a cabeça dela e orou com uma autoridade que Mariana nunca havia visto: Senhor, o Senhor disse que a fé de uma mãe move montanhas. Então hoje, nós removemos essa doença em nome de Jesus. Não houve drama, não houve espetáculo. Só uma certeza tranquila, como se a vitória já estivesse consumada. 3 dias depois, Lucas acordou e pediu água. Mariana quase derrubou o copo de tão trêmula. Mas o que veio a seguir foi além de qualquer explicação médica. O menino sentou na cama, olhou para a mãe com os olhos claros, sem a névoa da doença, e perguntou: Mãe, cadê meu violão? Quero tocar o Jesus, tu és meu Salvador para você. Os exames que vieram depois deixaram os médicos boquiabertos. Isso não tem explicação científica, disseram. Mariana sorriu. Eu sei. Tem explicação divina. Hoje, Lucas toca violão no coral infantil da CCB. E Mariana? Ela está sempre na porta da igreja, não mais como quem busca um milagre, mas como quem sabe que milagres acontecem quando a gente para de duvidar e começa a crer. Porque na CCB, ninguém é só mais um caso. Todos têm nome, têm história, têm um Deus que não desiste nunca. E se você passar por lá num domingo de manhã, vai ver uma placa discreta na entrada que diz: aqui, o impossível tem prazo de validade. E é verdade. Porque Deus ainda faz o que fez nos tempos bíblicos: transforma água em vinho, multiplica pães, ressuscita sonhos e, sim, devolve filhos aos braços das mães. Não é magia. É amor em ação. E essa história? Ela também não terminou. Está só começando. 1 ano depois daquele domingo que mudou tudo, Mariana recebeu um convite inesperado. A irmã responsável pelo departamento de crianças da CCB a chamou para uma conversa depois do culto.
Mariana, a gente tem observado seu coração. Você tem um jeito especial de acolher as crianças, de ouvir as mães que chegam aqui com o coração apertado. Já pensou em servir no departamento? Mariana segurou as lágrimas. Ela, que um dia entrou naquela igreja arrasada, agora era convidada a ser parte daquilo que a salvou. Começou como auxiliar, ajudando a organizar as aulas, distribuindo lanchinhos, abraçando os pequeninos que chegavam tímidos. Mas logo perceberam que seu dom ia além. Foi num sábado à tarde, durante uma reunião de oração com as crianças, que tudo ficou claro. Lucas, seu filho, levantou a mão e disse: Tia, eu quero que a mamãe conte pra gente como foi que Jesus me trouxe de volta. O silêncio tomou conta da salinha. As crianças, de olhos arregalados, viraram-se para Mariana. Ela hesitou, mas então sentiu uma paz. E começou a contar. Não com palavras bonitas ou ensaiadas, mas com a verdade crua e o milagre vivo. Quando terminou, uma menininha de 7 anos, filha de uma irmã que lutava contra a depressão, perguntou: Então Jesus pode fazer isso comigo também? Mariana ajoelhou-se na frente dela, segurou suas mãozinhas e disse: Pode, minha filha. E ele vai. A partir daquele dia, Mariana passou a liderar um grupo de apoio para mães que enfrentavam batalhas com os filhos, sejam doenças, rebeldia, ou qualquer outra luta. Não como psicóloga ou especialista, mas como alguém que podia dizer: Eu estive lá. E Deus me tirou. E os milagres continuaram. Tinha a história de Dona Cida, que chegou arrasada porque o neto de 3 anos havia parado de falar depois de um acidente. Mariana orou com ela, colocou as mãos na cabeça da criança e disse: Em nome de Jesus, essa boca vai louvar a Deus. 3 semanas depois, o menino balbuciou as primeiras palavras no meio do culto. Hoje, ele canta no mesmo coral que Lucas. Tinha o caso do adolescente Vitor, viciado em drogas, que a mãe arrastou até a igreja como último recurso. Mariana não deu sermão. Só o abraçou e disse: Deus não desistiu de você. Hoje, Vitor é diácono e ajuda outros jovens a saírem das ruas. E tinha as histórias que ninguém via, mas que Deus conhecia: o casal que quase se separou e se reconciliou depois de uma conversa no pátio da igreja, a mulher que superou o luto após perder um filho e hoje consola outras mães, o homem que chegou bêbado num culto e saiu sóbrio, voltando no domingo seguinte com a família. A placa na entrada continuava lá: aqui, o impossível tem prazo de validade. Mas agora tinha um significado ainda mais profundo para Mariana. Porque ela havia descoberto que milagre não é só o que acontece num instante, é o que Deus constrói dia após dia, através de pessoas comuns que escolhem crer. Numa tarde de quarta-feira, enquanto ajudava a organizar a sala das crianças, Mariana olhou pela janela e viu Lucas brincando no pátio com os amigos. O coração dela transbordou. Não de alívio, mas de gratidão. Porque ela sabia: aquele menino não era só seu filho. Era uma prova viva de que Deus ainda escreve histórias de redenção. E a dela? Bem, a dela era só mais uma entre tantas. Mas era a sua. E isso bastava. Porque na CCB, ninguém é espectador. Todos são parte do milagre. Uns chegam quebrados, outros chegam para servir. Mas no final, todos saem transformados. E a história continua. Sempre. O milagre completo. Anos depois, Lucas, agora um jovem de olhos brilhantes e riso fácil, sentou-se ao lado da mãe no banco da igreja. Entre as mãos, seguria o diploma de professor, sonho que nasceu naquela mesma sala onde Mariana um dia ouviu brincar. Mãe, lembra quando você dizia que eu era um milagre? Perguntou, enquanto o coro entoava hinos de gratidão. Hoje entendo. Não foi só eu que Deus salvou. Foi você também. Mariana sorriu, lembrando-se das noites em que chorou pedindo forças, dos irmãos que oraram por ela quando suas palavras falharam, das mãos anônimas que estenderam pão, abraços e esperança. O milagre não tinha sido apenas a cura de Lucas ou a restauração de sua família, era a teimosia de Deus em usar suas cicatrizes para iluminar outras sombras. Na CCB, ela aprendeu que milagres não são eventos isolados, mas caminhos pavimentados por fé, obediência e amor que se recusa a desistir. Reflexão final. Deus não precisa de heróis, ele usa vasos quebrados para derramar sua glória.
O verdadeiro milagre não está no espetáculo, mas na quietude de quem confia que, mesmo quando não vemos, Ele está reconstruindo. Mariana descobriu que a redenção não apaga o passado, ela o transforma em testemunho. E assim, sua história, que começou com lágrimas, terminou com um exército de vidas que, como ela, ousaram acreditar que nenhuma dor é desperdiçada. Lição de vida. Milagres não são só o que Deus faz por você, mas o que Ele faz através de você quando você escolhe ser parte da resposta, em vez de apenas esperar por ela. E a história, de fato, continua, e sempre.